Meu povo, espero que todos e todas estejam bem. E é carnaval, período onde se há um embate ideológico entre pessoas que fazem uma análise negativa da festa, usando muitas vezes argumentos elitistas, né? Então é importante a gente fazer essa observação, mas também tem aqueles que romantizam essa festa, que fala de uma festa que está no imaginário, fantasiosa. Estou aqui nesse momento para trazer a minha opinião sobre ela e convido desde já todos e todas a estarem se inscrevendo no canal Diálogos Sociais. Vão lá, se inscrevam, comentem, assistam os outros vídeos que eu coloco situações que eu considero relevantes, né? Comentem para que a gente possa estar construindo em coletivo nossas reflexões, né? Também mandem conteúdos que vocês acreditam que eu tenho que observar, também para ajudar para eu estar construindo, né, também o meu pensamento crítico das coisas que eu observo. E se inscrevam nos canais, né? Eu posto tanto essas questões quanto coisas um pouco mais pessoais em outras redes, então vai me ajudando nessa caminhada e vamos dialogar sobre o carnaval, né? Primeiro ponto que eu quero abordar é que desde que a gente está no sistema capitalista e as coisas são transformadas em mercadoria, com o carnaval não é diferente. O carnaval hoje é um produto mercadológico. Então a gente não pode fazer uma análise desse período festivo esquecendo essa parte externa que existe, né, que está na materialidade. Entendendo o carnaval como uma produção mercadológica, a gente tem que compreender a historicidade do carnaval, né? Como ela vem, o contexto histórico da produção da festa até lá hoje, mas também como ela veio se modificando. Porque o carnaval que se faz hoje não é o carnaval que se fazia há 20 anos atrás, não é o que se fazia há 50 anos atrás. Então a gente tem que ter essa percepção. Primeira questão que eu quero pontuar é que muitas pessoas falam: ah, carnaval as pessoas não produzem, o ano só começa depois do carnaval, e inclusive nós baianos, né, soteropolitanos, nordestinos, são taxados de preguiçosos que no carnaval só quer farra. Se vocês pararem realmente para observar o que acontece sem esse olhar preconceituoso, verão que muitas pessoas estão trabalhando no carnaval. Falando especificamente aqui de Salvador, a gente tem os cordeiros, que é aquelas pessoas que delimitam o espaço dos blocos e dos foliões pipocas, que são aqueles que não pagaram blocos. Hoje a gente tem até muitos trios independentes, né, que saem sem blocos, porém, mesmo sem bloco, eles precisam de cordeiro para fazer a separação entre o trio e a população para que o trio possa andar. Então é importante perceber isso. Essas pessoas, elas estão trabalhando, muitas vezes elas trabalham todos os dias de carnaval. E é um trabalho puxado, porque aquela corda não é só você segurar, porque você está segurando, além de você ter que andar todo o percurso junto com o trio, você tem que puxar a corda, porque todos puxam, cada um de seu lado, quando é no bloco, para deixar confortável para quem pagou e deixar e proteger daqueles foliões que não pagaram. Infelizmente é dessa forma que funciona. E no caso do trio também para o trio não esmagar a corda, né? No caso acabar ficando sem corda e alguma pessoa correr o risco de ser atropelada por esse trio ou outras questões podem surgir. Então é um trabalho pesado, né, dos cordeiros. Temos os vendedores ambulantes que vendem bebidas alcoólicas, vendem cigarros, entre outras coisas. Então essas pessoas também estão trabalhando ali, né? Trabalham também todos os dias por horas a fio, né? À madrugada, muitas vezes dormem no espaço de sua barraca, dormindo no chão, né? No relento, sem uma higiene propícia. Muitos buscam ali revezar, né? Pessoas de casa irem trocando e conseguirem trabalhar e ter uma higiene. É importante a gente ver que existe pessoas trabalhando. Então esse argumento é um argumento elitista
dizer que no carnaval ninguém trabalha. E eu citei só algumas profissões, porque tem diversas outras que estão atuando ali no carnaval, os próprios artistas, né, que estão atuando ali no carnaval. Então, carnaval produz sim um mercado, as pessoas estão trabalhando, estão ativas, não é um período de farra, né? Muitas vezes quem mais farreia é quem vem de fora, né? Não são os próprios moradores. Os próprios moradores muitas vezes trabalham, sai do trabalho e vai direto para a festa, sai da festa direto para o trabalho, né? Acontece esse movimento. Outra questão que a gente tem que pontuar aí, já indo para outra linha de argumento, mas utilizando a mesma questão que eu coloquei de exemplo, são as pessoas que romantizam, que dizem que no carnaval a interação entre as pessoas, todo mundo se mistura, o que é também uma falácia. Porque, como eu já citei aqui, essas pessoas que estão trabalhando são a classe trabalhadora do Estado, a maioria negros, negras, não brancos, né? Porque tem também indígenas, então são pessoas subalternizadas. Enquanto as pessoas muitas vezes são pobres, mas que têm uma condição melhor econômica, estão nos blocos ou em camarotes mais baratos, e a classe rica está nos camarotes caros. Então não é essa mistura, é uma falácia, é uma mentira. Muitas vezes alguns se misturam, né, por alguns motivos. Um exemplo é relações sexuais baratas. Muitas vezes se busca, um gringo pode estar na pipoca porque ele quer estar buscando isso, o corpo negro como corpo animal do sexo, da sexualidade, então ele vem buscar, seja gay, seja hétero, buscar uma mulher ou homem negro que vai fazer aquela performance na cama, como a gente infelizmente sabe que o preconceito funciona, e essa busca resulta no que a gente já sabe, segregação social e racismo, né? E muitos deles estão em espaços que eles sabem que vão ficar mais confortável, e quando aquele espaço fica um pouco mais complicado, eles podem se retirar e subir para um camarote, entrar em um bloco, coisa que as pessoas que não têm esse dinheiro não vão fazer. E a gente sabe que na pipoca existe violência policial, existe violência entre os próprios foliões, que isso diminuiu muito com as câmeras, mas a violência policial continua, porque a violência policial é romantizada, inclusive. Eu vejo vídeos circulando mostrando a violência policial e o pessoal agindo como graça. Engraçado o policial ser violento com folião pipoca, porque as pessoas só são controladas se for a base da violência na mente dessas pessoas. Não se pode fazer um controle através da conscientização, através de um trabalho a médio e longo prazo, não, tem que ser porrada. Porque, mais uma vez, o corpo não branco, o corpo pobre, só entende a base da violência. Por isso que, trazendo como eu sempre faço, Francis Fanon, que está aqui, ele fala que aqueles que falam pela linguagem da violência só entendem a violência. Então, aqueles que dominam a sociedade, os grupos dominantes, acham que quem está subalternizado que só entende a violência. Então, eles só falam com a violência. E nós precisamos responder a eles com a violência diferente, com a violência libertadora, não a violência que eles não impõem, que eles dizem que a gente tem, mas sim uma violência libertadora, né? Que tudo que a gente faz em oposição ao que colocam para a gente é uma violência, né? Quando você diz a uma criança que ela não deve mais fazer necessidades na fralda, que ela precisa usar o pinico, você está sendo violento com aquela criança, né? Qualquer mudança é uma violência, é isso que ele traz de perspectiva. Então, precisamos ter essa noção, né, que a violência existe, inclusive em locais que muita gente romantiza e diz que não tem. Um exemplo, eu já vi muita gente falar que não existe confusão no navio pirata, né, que é o Baiana System que puxa, que é um grupo, inclusive, bem popular. Mas isso é uma falácia, porque eu também já vi gente comentar que participou de violências, sim, no navio pirata. Inclusive, presenciou violência do Estado, mais uma vez, violência policial. Muitas vezes presencia a violência não propriamente de alguém agredir alguém, mas a violência de todo mundo suado, todo mundo no apertado ali, de repente
acontecer um empurra do nada, alguém cair, né? Alguém ter a perna machucada, né? Ser levantada rápida ou tomar um pisão, esse tipo de violência de você deixar todo mundo em um espaço bem apertado, é quando todo mundo pula, muitas vezes você acaba caindo, se ferindo, né? Então existe diversas formas de violência e a gente sabe que carnaval tem sim essa violência em diversos espaços. Então, a gente percebe que nem a falácia elitista e nem a falácia romantizada serve para entendermos o carnaval, para percebermos o que o carnaval representa. Um exemplo, eu falo hoje de um lugar, eu sempre trago a minha perspectiva, que é de uma pessoa que não vai mais para as folias de carnaval. Porém, eu compreendo que é uma festa que é necessária para os. No mundo que a gente vive capitalista, a gente necessita de analisar essa questão mercadológica do evento. Também, principalmente, é necessária porque muitas pessoas se divertem sim, porém é preciso reformulação. Não essa forma. Porque eu falei que o carnaval não é como se fazia há 20 anos atrás, que não é como se fazia há 50 anos atrás. Justamente é para trazer essa perspectiva. Cada vez que a festa vai passando, né, a cada ano, essa festa fica mais elitizada, fica mais dividida, fica mais rentável também. Né? A gente pode perceber que o tamanho dos trios antes era um tamanho onde o artista ficava próximo do público. Hoje a gente tem trios que malmente dá para o público ver o artista. O artista está mais próximo do camarote do que do público. Né? Quando ele está naquela altura, os camarotes altos, ele passa, ele fica da altura da janela dos camarotes. Mas o público, quebrando o pescoço, não consegue ver o artista. Olha essa separação. O público pipoca, né? No caso que o camarote também é o público. Inclusive, aí entra outra questão. Muita gente criticando a Baiana System, né, por ter aceitado cantar em um camarote de elite aqui de Salvador, né, da elite socioeconômica. O artista, como qualquer trabalhador, ele precisa se alimentar. Nós não aprendemos a viver de fotossíntese. Um exemplo, eu como profissional das ciências sociais, que venho me formando, eu necessito também do trabalho. Só que, como todos os indivíduos, temos limites. Eu, devido à minha ideologia, eu tenho o limite até onde eu vou, até onde eu vendo a minha força de trabalho. Como artista também tem seu limite até onde ele vai vender a força de trabalho dele. Porém, cada um tem seu limite e a gente pode fazer uma crítica, mas entendendo que o trabalho com a arte, a música é uma arte, ela também tem seu período curto. Esse mesmo público que critica o artista que aceitou ganhar um dinheiro, inclusive que deve ser bastante alto, para cantar nesse camarote, se ele não lançar mais hits que agrade o público, se ele de repente passar por alguma situação que sua fama decaia, ninguém vai auxiliá-lo. Ele vai ter que procurar nova forma de existência. Ainda mais que os cantores, o cantor, né, da Baiana System, não conheço nem a banda toda em si, não é uma banda que eu acompanhe, mas sei que tem um público muito forte, né? Conheço algumas músicas, gosto de algumas músicas, mas acho que também romantizam, porque as letras deles eu acho que é uma letra bem básica na minha concepção, né? Eu vejo outros artistas com letras muito mais avançadas, mas ele fala assim das questões sociais de uma forma mais poética, né? De uma forma mais leve, né? Mas fala também o básico, na minha compreensão, claro, mas é um artista negro, né? A banda eu vejo que tem algumas pessoas negras e que a gente sabe que para o negro se manter em um certo patamar, seja em qualquer profissão, é muito mais complicado. Tanto que aqui na Bahia, nossas rainhas e reis do axé são tudo branco, né? Os não brancos são renegados a uma lembrança de participação, como a gente fala da banda Reflexo, banda Mel, que já teve, né, negros e negras. A gente fala como se é algo que passou.
A rainha Daniela Mercury, os reis são Durval Leles, Belmarx, a Ivete Sangalo, todo mundo não, é todo mundo branco. Cadê os não brancos? Né? Aí cantando no sucesso, sendo lembrados como grandes no carnaval. No mesmo patamar, não temos. Né? E aí a gente percebe mais outro problema do carnaval. Né? Então, trazendo mais uma vez a questão do Baiana System, e isso mostra que o artista precisa sim vender sua força de trabalho e mais uma vez mostra que há uma segregação sim, porque aqueles ricos ou aqueles pobres que têm uma condição financeira um pouco melhor, que não quer estar passando pelo que eu falei, que acontece no navio pirata, na pipoca do navio pirata, né, que não tem nem bloco, né, ele arrasta mesmo para pipoca, já é muito lotado, não querem estar naquele espaço porque não quer sofrer essas questões que eu falei. Então, paga eles para ir para um lugar privado. Não você vai cantar lá para o público comum, né? O público que não faz parte da elite socioeconômica, e depois você canta aqui pra gente, porque a gente também quer ouvir vocês. Né? A gente também gosta de vocês. É, olha como funciona, né? Olha como a gente tem que perceber que o carnaval funciona. É que nem o futebol, né? Que a gente tinha antes um estádio que todo mundo assistia, apesar que já tinha camarotes, então era aqueles que podiam pagar estar no camarote, mas o resto todo mundo na arquibancada, dividindo o local. E hoje a gente tem estádios setorizados. Quem ainda tem os camarotes muito caro, que quem tem dinheiro paga, e tem setores, se você ganha um pouquinho mais, você vai para um setor melhor, se você ganha um pouquinho menos, você vai para o setor pior. Então estamos elitizando tudo como é no mundo capitalista, né? Como tudo que está no capitalismo. Então precisamos observar o carnaval como o que ele é, fazendo as críticas devidas, né? E fazendo uma análise não elitista, mas também não romântica, nem muito, nem tão pouco. Temos que saber entender as coisas que acontecem naquele espaço e que tudo isso vem também de uma consciência social, porque muitas coisas, violências que se replicam no carnaval, é uma violência que já está interligada ao que a gente vive no cotidiano do dia a dia, como eu citei a violência policial. Um exemplo aqui na Bahia, nosso governador elogiou a polícia militar depois de duas chacinas, né? O nosso atual governador, que inclusive é uma pessoa que está no partido que se diz de esquerda. E é isso, acho que é essa minha percepção mais breve. Quero saber o que vocês pensam, trazer aqui para eu trazer aqui outros vídeos, né? Talvez do mesmo assunto, talvez de outro assunto. Penso em fazer um vídeo sobre esse momento político, né? Vai ser a época de eleição, a questão política aqui da Bahia, sobre minha percepção. Espero que, se vocês desejarem, eu vou estar postando aqui em breve. Agradeço quem ficou aqui até o final. Mais uma vez, peço que se inscrevam no canal Diálogos Sociais. Peço que se inscrevam, compartilhem esse conteúdo, né, com quem possa gostar. E vamos até a vitória sempre, meus e minhas camaradas. Tamo juntos.